Cumprimentando a todos novamente, declaro aberta a sessão, em discussão ata da sessão anterior, aprovada, cumprimentando o doutor Carlos, que retornou à sessão para proferir o voto visto, doutor Flávio Pereira da Costa Matias, procurador da Regional Eleitoral em substituição do doutor Leonardo, que participa de forma remota da nossa sessão, também seja muito bem-vindo. Com a palavra, doutor Carlos, para proferir o voto vistas. Por favor. Boa tarde a todos. Renovo as saudações. Presidente, vou passar para a leitura do voto vista. Pois não. Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Evandro José de Moura Santos, Mateus Dantas Meira, Fábio Brito Fraga e Lucas Ribeiro de Faria, em favor de João Bosco da Costa e de Maria Rivanete Andrade, contra a decisão do juízo da primeira zona eleitoral de Sergipe, que nos autos da ação penal eleitoral 116/2021, indeferiu o pedido de suspensão do feito ID 11373698. A controvérsia recai em examinar a possibilidade de reunião da ação penal eleitoral número 116/2021 com o inquérito policial 003/2020. Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão. Em compulsão dos mesmos, e por bem aderir ao voto da relatora, por entender, assim como ela, pela inaplicabilidade do artigo 76, inciso 1 e 3 do CPP, no caso concreto, como pretende os impetrantes, restando, pois, afastada a alegação de conexão intersubjetiva e de conexão instrumental probatória entre a ação penal e o inquérito policial. De fato, não haveria qualquer benefício em termos de celeridade e economia processual, segurança jurídica e controvérsia na instrução criminal. Critérios estes que orientam o Instituto da Conexão. Sendo assim, senhor presidente, eu acompanho a relatora. É como eu voto. Continua em julgamento. Eu já tinha adiantado o meu voto, doutor Gildo. Também acompanho, senhor presidente. Já tinha acompanhado a relatora, né? Doutor Marcos. Acompanhado também, desembargador. Doutor Marcelo. Acompanha a relatora. Acompanho a relatora. A unanimidade, negou-se a ordem nos termos do voto da relatora. Obrigado, doutor. Boa tarde a todos. Agradeço a participação do doutor Carlos. Uma boa Páscoa, inclusive aos senhores advogados que ora se... Eu anuncio que o recurso eleitoral número 1/54 será adiado da relatoria do doutora Clarice Aguiar Ribeiro Simas, será adiado para o dia 19/4, conforme solicitado. Sim. Em razão de dificuldades com... Foi, no PJE, sistema, o voto não foi liberado para alguns membros. Então, será adiado. Sim. O segundo processo da pauta é o recurso eleitoral número 399/96, da relatoria do Dr. Marcos de Oliveira Pinto. É um pedido, aliás, é um pedido de vista do Dr. Marcos de Oliveira Pinto. Com a palavra. Senhor presidente, colegas. Isso, o relator, doutor Carlos Pina, com voto vistas de minha relatoria. Senhor procurador regional eleitoral, cumprimento a todos. Eu vou passar a leitura do voto vista, porque ele é simples, mas na sua conclusão eu findo por acompanhar o relator fazendo apenas uma ressalva. Na sessão plenária do dia 16 de março de 2022, o ilustre juiz Carlos Pina de Assis Júnior votou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por Luciana do Espírito Santo para, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reformar a sentença de primeiro grau e julgar aprovadas, com ressalva, as contas da prestadora, relativas ao pleito eleitoral de 2020. Solicitei vista dos autos para um exame mais acurado do tema.
Em sua argumentação, consigna o relator a possibilidade de incidência, no caso concreto, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no sentido de aprovar as contas com ressalva, uma vez que, além de não se tratar de utilização irregular de recursos do fundo público, o valor excedente correspondente ao percentual de 8,6% da receita total oferida pela prestadora de contas. Observo que o Ministério Público Eleitoral considerou os recursos com autofinanciamento ultrapassaram 12,61% do que a candidata estava autorizada a utilizar, totalizando R$ 320,63. Tratando-se de 8,6% da receita total oferida pela prestadora de contas, ou 12,61% do que a candidata estava autorizada a utilizar, a sedimentada jurisprudência desta Corte é no sentido de que, constatado excesso do dispêndio com recursos próprios nos termos do artigo 27 da Resolução TSE 23607 de 2019, independentemente do valor excedente, pois se trata de limitação objetiva, a irregularidade persiste e é caso de desaprovação das contas. E aqui eu trago jurisprudência da minha relatoria, onde o percentual foi de 18,50% e o registro de que, constatado o excesso no dispêndio com recursos próprios, nos termos do artigo 27 da resolução em comento, independentemente do valor excedente, pois se trata de limitação objetiva, impõe-se a manutenção da multa fixada na origem. Trago também decisão da relatoria do Dr. Edivaldo, em que o percentual foi de 59,6% na mesma linha, e também da relatoria da juíza da doutora Clarice de Aguiar Ribeiro Simas, no mesmo sentido, com o registro, inclusive, de que, independentemente do valor excedente, e no percentual de 38%. No entanto, após minudente análise dos autos, constato, de fato, a possibilidade da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso em tela, não pelo baixo percentual do valor excedente, mas pela tentativa da prestadora ora recorrente de corrigir o equívoco do depósito do valor em excesso, o que denota sua boa-fé. Some-se a isso, consoante destacado pelo relator, não se tratar de utilização irregular de recursos públicos. Assim sendo, com a ressalva já feita, acompanho o voto do eminente relator pelo conhecimento parcial provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar aprovada com ressalva as contas de Luciana do Espírito Santo relativas às eleições de 2020. E essa observação eu sedimento tanto no entendimento que já vinha sendo adotado nesta Corte, de que, por se tratar de limitação objetiva, qualquer excesso deveria ser coibido, salvo uma justificativa que possibilite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como no caso ora em exame. É como eu voto, senhor presidente. Está em discussão o voto pelo provimento parcial, acompanhando o relator com as ressalvas já colocadas. Acompanho o relator, presidente. Também Presidente, acompanho. Eu acompanho com as ressalvas. Também acompanho o relator. Com as ressalvas colocadas pelo... Doutor Pina é o relator, mantém o voto, né? Mantém o voto, presidente. A unanimidade, foi provido parcialmente o recurso, nos termos do voto do relator, fez declaração de voto o doutor Marcos Pinto, com as ressalvas colocadas. Eu também acompanho a unanimidade. O próximo processo, o terceiro foi retirado de pauta. O quarto é o recurso eleitoral 337/80, da relatoria do doutor Marcos Pinto. Com a palavra, o colega. Colegas, nobres membros desta Corte, senhor Procurador Regional Eleitoral, eu vou passar a leitura da emenda, porque a matéria não exige maiores discussões. Eleições de 2020, recurso eleitoral, prestação de contas, arrecadação e aplicação de recursos financeiros, receita estimável em dinheiro, despesa paga com recursos do fundo partidário sem a documentação fiscal, princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não incidência, desaprovação das contas, conhecimento e improvimento recursal. Na medida em que o defeito remanescente revela falha que comprometeu a regularidade da prestação e obstou o conhecimento da destinação da despesa, devem ser desaprovadas as contas. As prestações de contas nas quais restem irregularidades cujas despesas sejam patrocinadas com recursos públicos, sejam do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou do Fundo Partidário,
devem ser desaprovadas, independentemente do percentual que estas correspondam em relação ao montante global, abandonando assim a jurisprudência até então vigente de relevar as falhas de até 10% mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade precedentes. Conhecimento e improvimento recursal é como voto na mesma linha do Ministério Público Eleitoral. Senhor presidente. Em discussão? De acordo. De acordo. A unanimidade negou-se provimento ao recurso nos termos do voto proferido pelo relator. Eu retornando aqui ao primeiro processo, que eu retorno à pauta, com acompanhamento do voto por Dr. Carlos Kraus e da ausência da relatora durante a sessão, fica designado para lavrar o voto quem primeiro acompanhou a relatora, que foi Dr. Gilton. Então, fica Vossa Excelência incumbido da redação desse acordo. Ok. É do habeas corpus criminal número 272/08. Anuncio o quinto processo da pauta, recurso eleitoral 546/10, da relatoria do Dr. Carlos Pina de Assis Júnior. Com a palavra, colega. Senhor presidente, eminentes membros desta Corte, senhor Procurador Regional Eleitoral, trata-se, presidente, eminentes pares, de matéria já conhecida deste plenário, que, portanto, eu assim concluo o meu voto com a proposta da seguinte emenda. Eleições 2020, prestação de contas, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Desaprovação na origem, dívida de campanha não quitada, assunção da dívida pelo Grêmio partidário não demonstrada, regularidade contábil comprometida, falha grave e insanável, inviável aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desprovimento do recurso, a existência de dívida de campanha não quitada e tampouco assumida pela agremiação partidária, na forma preconizada pelo artigo 33 da Resolução 23.607 do TSE, constitui irregularidade grave, que enseja a desaprovação das contas, inviabilizando na espécie a incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade precedentes, recurso conhecido e desprovido na esteira do parecer ministerial. É como voto, presidente. Em discussão? De acordo. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. A unanimidade negou-se provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O sexto recurso criminal eleitoral número 3/29, da relatoria da desembargadora Ana Bernadette Leite Carvalho Andrade. Com a palavra, a colega. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros dessa corte, excelentíssimo representante do Ministério Público Eleitoral. Presidente, eu peço licença também para fazer a leitura da emenda. Eleições 2016, recursos criminais, crime eleitoral, corrupção eleitoral ativa, artigo 299 do Código Eleitoral, juízo de origem, condenação, alegação de nulidade da prova, gravação ambiental feita por um dos interlocutores, possibilidade, licitude da prova, alegação de flagrante preparado, caracterização, comparecimento dos réus por provocação das eleituras gravantes, gravação premeditada, inidoneidade da prova, provas derivadas, contaminação, frutos da árvore envenenada, recursos, provimento, sentença, reforma, absolvição dos recorrentes. E complemento, presidente. De acordo com a jurisprudência do TSE, cabe ao julgador, na análise de cada caso, distinguir as situações em que a gravação de uma conversa é efetivada de forma ardilosa, mediante induzimento ou constrangimento do interlocutor à prática de ilícito, daquelas em que a gravação é realizada para captar condutas ilegais espontaneamente praticadas, precedentes. No caso dos autos, a gravação ambiental que fundamentou a denúncia é manifestamente ilícita, haja vista sua similitude com flagrante preparado, visto que as eleitoras chamaram os réus para entrarem na residência e realizaram gravação adredemente preparada e premeditada, resultando em situação de flagrante. Estende-se às demais provas dos autos, por derivação, a ilicitude da gravação ambiental produzida em situação de flagrante preparado, mediante a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Na espécie, evidenciada a obtenção de prova por meio equiparado ao flagrante preparado, impõe-se a reforma da sentença para absolver os recorrentes. Conhecimento e provimento dos recursos. É como voto, presidente. Tem discussão?
Senhor presidente, boa tarde a todos e todas. Apenas acompanho integralmente a eminente relatora, apenas uma ressalva de fundamentação. Há uma discussão realmente ainda muito indefinida com relação à gravação ambiental, se a gravação por um dos interlocutores seria ilícita ou não. O Supremo tem decisão no sentido, o TSE também tem decisão no outro sentido. A jurisprudência me parece vacilante. Mas aqui, ainda que a gente considerasse a gravação lícita, realmente os diálogos apontam no sentido de que houve o flagrante preparado, não é? Então, a minha única ressalva com relação à fundamentação, eminente relatora, é só com relação à ilicitude da prova. Me parece que há prova aqui, na verdade, de que há atipicidade da conduta pelo flagrante preparado e não, no meu entender, pela ilicitude da prova. Porque os diálogos demonstram que houve a indução por parte de um dos interlocutores da prática do ilícito penal criminal. Então, com essa ressalva de fundamentação, acompanho integralmente a eminente relatora. Doutora Clarice. Também, presidente, eu acompanho com as ressalvas trazidas pelo Dr. Gilton, a relatora. Também, senhor presidente, acompanho a relatora com as ressalvas do Dr. Gilton. Acompanhe a relatora. Eu acompanho a relatora. Eu acompanho a relatora também, inclusive com as ressalvas colocadas pelo doutor Gilton. A unanimidade é provido o recurso nos termos do voto da relatora. O próximo é o 7º da pauta, é o recurso administrativo processo administrativo número 61/35 da minha relatoria. Servidor interessado Carlos Henrique de Souza Cunha, juiz eleitoral da 35ª Zona Eleitoral. Processo administrativo, renovação, requisição, servidor público municipal, oficial administrativo, cargo de origem, caráter administrativo, compatibilidade das atribuições, resolução TSE 23.523/17, quantidade de eleitores na zona requisitante. Conformidade, observância dos ditames legais e deferimento. A requisição do servidor para prestar serviço à zona eleitoral, a Justiça Eleitoral deve atender o disposto na resolução TSE 23.523 de 2017. Observar tais requisitos na norma de regência, impõe-se o deferimento da renovação do requisito do servidor. É como voto, está em discussão. De acordo, presidente. Com a Com a presidência. presidência. A unanimidade deferida, a renovação nos termos do voto proferido. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a participação de todos, inclusive do senhor Procurador Regional Eleitoral, doutor Flávio, e desejando a todos uma feliz Páscoa e um bom descanso, convocando a todos para a próxima terça-feira, no horário regulamentar.